Olá, alunos do nono ano. Hoje nossa aula tem como objetivo conhecer a crônica esportiva. Só lembrando que esse é o gênero que nós já introduzimos na semana atrasada e hoje nós iremos dar continuidade. Nesse primeiro momento nós iremos analisar as questões que foram passadas, no início, em relação ao início da unidade 3 do livro de vocês. E aí depois nós iremos analisar a crônica e fazer uma explicação das questões que vocês irão respondê-las. Primeiro, eu escolhi algumas questões, algumas respostas de alguns alunos para estar mostrando para vocês. Nessas respostas, por que eu fiz isso? Porque a maioria das perguntas eram perguntas pessoais, então eu coloquei para que vocês analisem o ponto de vista dos seus colegas. Primeiro, reescreva, aqui do aluno Leandro, reescreva o que está representado nessa imagem. Então, vocês irão analisar aquela imagem que está na página do livro de vocês 74 e 75. E aí depois vocês irão descrever, apenas descrever o que você via, o que você observava. E aí muitos colocaram que tinham duas estátuas. Uma era de um touro que parecia valente, avançando em relação à menina. E essa menina ela se mostrava como se ela não tivesse, ela se demonstrava sem medo diante daquela situação. Isso foi o que o aluno colocou aqui na primeira. A quarta questão dele, que era um comentário em relação à crônica, ele colocou que a cronista procura mostrar a tamanha desigualdade que as jogadoras femininas de vários esportes sofrem. E isso ganhando mais vitórias do que os homens, porque ele fala aqui da seleção feminina dos Estados Unidos, mesmo elas obtendo mais vitórias do que os homens, elas ainda são tratadas de forma inferior em relação a questões salariais. E podendo ver a tremenda falta de visão que há no mundo esportivo, em que é criado um estereótipo e que não importa o que aconteça, ele não muda. Então, só pelo fato de elas serem mulheres, elas não conseguem obter o salário igual a dos homens, que por ser homens e mesmo não tendo a mesma quantidade de vitórias que elas. Que é do aluno Leandro e aqui do aluno Eduardo. A segunda questão, que tem assim, o animal de bronze dessa imagem é conhecida como Charlie Bull. Essa escultura em Nova York faz referência a uma forma de investimento da Bolsa de Valores. Porque a escultura que representa as meninas foi colocada à frente desse touro. Ele colocou para representar a coragem dos nova-iorquinos perante a crise. Então, essa imagem, até tinha pedido, se não me engano, para fazer uma pesquisa, eu até tinha falado, essa imagem ela representa que a fragilidade do ser humano em relação ao sistema capitalista, ao sistema financeiro, E além disso também mostra, por que é uma menina? Para mostrar a diferença, de salários que há entre mulheres e homens no setor financeiro, em relação ao setor financeiro. Então, além disso, que o Eduardo botou, também poderiam ver por esse lado. A quarta questão dele, o comentário dele, o texto falava da seleção feminina dos Estados Unidos de futebol, fazia mais forma que a masculina, fazia mais, mas ela ainda ganhava menos. Isso é muito errado por diversos fatores. Então, por mesmo a seleção feminina tendo mais títulos, ela ainda ela sofria, como eu já falei, em relação à sua remuneração que era inferior à dos homens. Aqui é da aluna Jennifer. A terceira questão dela é: você sabia que que em muitas profissões há desigualdades entre o salário de um homem e uma mulher que ocupa o mesmo cargo? Ela colocou sim, sabia. Em sua opinião, por que essa diferença acontece? Ela colocou, porque os homens têm
a cabeça fechada e pensam que nós não iremos fazer, fazer as coisas como eles fazem, né? Pensa que só por ser mulher, o que a mulher a forma como ela faz, né? Porque ela vai realizar o trabalho é uma forma diferente. Então esse aqui é o ponto de vista da aluna. E agora aqui o nosso texto, né? Que vocês já leram. Imagino que todos já tenham tido o primeiro contato com ele, já tenham feito a primeira leitura. E hoje eu não vou ler para vocês, é só uma análise, né? Bem rápida e prática. Onde o futebol é coisa de mulher. Esse texto da Mariana Lajolo, ele inicia falando um pouco, né, em relação à seleção feminina dos Estados Unidos. Que lá nos Estados Unidos a seleção ela é mais bem aceita do que em outros países, como no Brasil, porque no Brasil aí tem muitas pessoas que pensam que futebol não é coisa de mulher. E aí vem falando no decorrer do texto, e aí no decorrer do texto a autora fala que a seleção feminina, né, dos Estados Unidos, ela já ganhou mais títulos do que a masculina, porque a masculina não tem nenhum título. E a feminina já, né, tem maior destaque também. Ela arrecada mais dinheiro em relação a patrocínio, essas coisas. E mesmo assim, o salário delas são inferiores a dos homens. E aí ele vem falar, por que ela escreveu essa crônica? Porque essas jogadoras, elas entraram com uma ação que fala aqui nessa terceira coluna, elas entraram com uma ação em relação ao órgão federal para que elas, né, venham ter uma maior confiança e uma maior, como que eu posso dizer, que elas sejam vistas pelo que elas fazem, de fato, porque elas são como se elas eram para ganhar mais, porque já ganharam títulos, mas de fato isso não acontece, porque elas são mulheres. E aí ela vem falar isso, né? Porque há essa discriminação no trabalho ainda, em relação ao trabalho, né? Mesmo elas fazendo a mesma coisa, que é jogando futebol, elas não conseguem ganhar o mesmo valor que os homens. E aí a autora vem falando, no decorrer vem falando da quantidade de dinheiro que eles arrecadaram durante um ano. E aqui nesse outro, né, vem falar o total que elas mulheres ganham e o total que os homens ganham, né? Por parte da gente pode perceber aqui que eles ganham o prêmio por vitória, né, que se o time ganhar, o time masculino é de 17,6 mil dólares contra 1,35 mil das mulheres, caso elas ganhem. Então, é uma desvantagem muito grande, né? Uma desproporção. E aí a autora vem falando no decorrer, né, que isso de fato acontece. E aí a gente pode perceber a visão da autora, né, que ela coloca o ponto de vista dela quando ela diz assim, ó, e no mínimo uma tremenda falta de visão, né? Porque quando ela fala aqui na segunda coluna, no segundo parágrafo, ela diz assim: o tratamento desigual dado por uma federação às suas modalidades masculina e feminina é prática comum e, no mínimo, uma tremenda falta de visão. Esportes que passaram a focar os dois lados ganharam em dobro, né? Quando o esporte ele começa a focar tanto o lado feminino como, né, o masculino, os dois ganham. E lá não, lá, por incrível que pareça, o foco maior é a seleção masculina, né? Porque ganham mais, mas o que dá mais prestígio ao país é a seleção feminina. E aí vem falando no finalzinho aqui que ela coloca novamente o ponto de vista dela, né, a subjetividade, como eu já tinha falado. As jogadoras de futebol dos Estados Unidos estão pedindo por igualdade de pagamento, né? Elas estão pedindo apenas por a igualdade, pelo que fazem em campo. Aí a autora coloca, né, pelo que fazem em campo, podiam pedir mais. Por quê? Porque elas ganham, né, elas têm medalhas, né, ganharam títulos. Então, se fosse levar em conta isso que ela coloca, mulheres, era para ganhar bem mais do que
os homens. E aqui é o texto, né, eu espero que vocês façam uma nova leitura. E aqui vocês irão responder essa segunda questão da página, deixa eu tirar aqui para vocês, da página 78, viu? É só, considere o título da crônica, onde futebol é coisa de mulher, e responda. Aí você vai ler o item A, né? A afirmação de que os Estados Unidos da América, meninos e mulheres praticam futebol livremente é confirmada na crônica. Justifique sua resposta com o trecho do texto, né? É confirmada, tem essa afirmação que meninos, né, praticam futebol livremente nos Estados Unidos. Aí você vai dizer sim e você vai confirmar com um trechinho lá do início da crônica. A realidade do futebol feminino nos Estados Unidos gera resultados positivos ou negativos para o esporte no país. A seleção, ela traz vantagens ou desvantagens para o país e por quê? Apesar de a crônica afirmar a valorização das americanas no futebol, é apresentado um fato no texto que rompe essa ideia. Que fato é esse? Né? Apesar dela falar da valorização, é apresentado um fato que rompe essa ideia, que é o fato dela o quê? A gente percebe que é o fato delas ganharem menos, né? A D. Que crítica está implícita na crônica, no título da crônica, né? Se analisar aqui o título da crônica, tem assim, onde o futebol é coisa de mulher. Se você analisar, o que tem de implícito aqui? Você vai só pensar um pouco, né? Aí depois vocês irão fazer. Deixa eu mudar aqui. Vocês irão fazer essa quinta questão, que é que fato citado no texto é ponto de partida para a crônica. Por que a autora criou, escrever essa crônica? O que foi feito, né? O que foi organizado pela seleção feminina para que a autora viesse a escrever essa crônica. Sexta, a cronista concorda com a iniciativa das atletas estadunidenses de futebol ou discorda dela? Você vai dizer, né, se ela concorda ou discorda. Porque assim, qual foi a iniciativa que elas tiveram? Justifique sua resposta. Você irá justificar, né, de acordo com o seu ponto de vista em relação à sua resposta anterior. E aí aqui, não é só nossas considerações finais, que é a entrega da atividade até sexta-feira, dia 29 de maio. E aí assim, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar falando comigo pelo WhatsApp das 7 às 5 horas da tarde, tá bom? Então é isso e fiquem com Deus.